Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Youth Democrat Talks. O meu nome é Yara Teixeira, da Glow Uni de Portugal. Hoje temos uma conversa muito especial com o Antônio Oliveira. O Antônio, além de psicólogo e doutorando em psicologia, ele também é uma voz ativa na construção de uma universidade mais justa, atuando como membro do grupo ELO, que é um coletivo focado no apoio e na defesa da comunidade LGBTQIA+, no ensino superior. Hoje vamos então, junto com o Antônio, conversar sobre ativismo, saúde mental e inclusão para o projeto do Youth Democrat. Primeiro, queria agradecer então a participação do Antônio por ter aceitado o convite para essa conversa especial hoje. Então, muito obrigada, Antônio. Sinta-se muito bem-vindo. Obrigado, Yara. Gostaria muito de agradecer o convite e a oportunidade de dar voz para esse projeto que é incrível, mas também visibilidade daquilo que temos apresentado, desenvolvido no contexto da universidade. É um prazer imenso poder estar aqui e compartilhar convosco um pouco do meu percurso e também dessa experiência. Olha, Antônio, sobre o Grupo Elo, eu sei que foi um grupo pioneiro na Universidade da Beira Interior, onde você estuda, é um grupo pioneiro em apoiar as pessoas LGBTQIA+. Você poderia contar para a gente um pouco como foi o processo de criação desse grupo, se vocês tiveram alguma resistência da universidade, ou se tiveram apoio, como foi? Sim, o elo ele nasce de uma necessidade real, não de uma ideia abstrata. Nós acreditamos que há estudantes, profissionais, professores, investigadores pertencentes à comunidade LGBTQIA+, a se sentirem-se isolados, muitas das vezes invisíveis e até em alguns casos inseguros dentro da própria universidade. O processo não foi nem totalmente fácil, também nem totalmente hostil. A instituição não se mostrou abertamente resistente, mas preparada para acolher. Nós tivemos muito apoio do departamento de psicologia da universidade e também com o apoio da própria comissão de igualdade da universidade. O que existia aqui era um vazio, era a ausência de políticas claras, de espaços de escuta e de reconhecimento formal, né? E o Elo surge exatamente para ocupar esse espaço, de uma forma mais organizada, responsável e dialogante. Então, mais do que confrontar o nosso objetivo inicial, que sempre foi e sempre será em mostrar que nós existimos, que nós somos estudantes, investigadores, pessoas da universidade e que a inclusão não é um favor, mas é parte da missão acadêmica. Você mencionou, por exemplo, a Comissão da Igualdade da universidade. São questões que foram pequenas vitórias que vamos conseguindo, inclusive a partir de leis. Então, você acha que é importante já ter, e é importante já ter essa estrutura, ter leis que deem legitimidade para essas construções? Sim, é importante porque, como eu disse, não é um favor, né? Mas é assegurar o direito das pessoas e assegurar que a igualdade ela seja acessível e de alguma forma também praticada, né? Porque não é só também uma questão de igualdade, mas também da própria equidade, né? Então, ter aqui o apoio de uma comissão de igualdade, eu acho que possibilita muito, né, o desenvolvimento dessa missão, né? Até porque quanto mais apoio, quanto mais diálogo, principalmente com as instâncias da própria instituição, mais o processo se torna fácil, mais simples, né? Sim, Sim. muito obrigada. Olha, o objetivo de vocês é lutar por uma universidade mais equitativa, e então, na prática, o que é que o Elo faz no dia a dia? É, as duas coisas, né? Isso é muito importante. O elo, ele atua em dois níveis complementares. Num plano mais próximo, nós fazemos um acolhimento, uma escuta, um encaminhamento. Muitas vezes o primeiro impacto é emocional. Os estudantes que nunca disseram em voz alta quem são, que nunca tiveram um espaço seguro para falar, mas isso não basta, né? Nós sabemos que tem que ir além disso. Então nós temos aqui um objetivo de fazer aqui uma incidência institucional, né? Com diálogos com serviços, com a sensibilização, com propostas concretas
relativamente à formação dos técnicos da instituição, também com propostas concretas sobre os nomes sociais, por exemplo, sobre as casas de banho, formulários, práticas administrativas, integração e o próprio apoio na construção de algumas práticas da própria Comissão da Igualdade. Muitas vezes a própria Comissão de Igualdade procura o nosso apoio também para discutir e pensar em soluções que possa realmente dar aqui a sua prática enquanto Comissão de Igualdade, que possa atingir inclusive essa população de forma mais específica. Nós acreditamos que sem mudança estrutural, o sofrimento individual repete, né? E o elo tenta ligar o cuidado psicológico à ação política. Muito bem. É muito importante nós termos essas estruturas na universidade, especialmente para alunos que é a primeira vez que está fora de casa, sabemos que há muita mobilidade, então esse apoio é essencial mesmo na universidade. E, falando um pouco sobre a tua área de atuação profissional, você é psicólogo, é também investigador, e dentro da psicologia, eu também como psicóloga, fala-se muito sobre o estresse de minorias. Você poderia explicar para a gente um pouco sobre isso? Por exemplo, como é que o simples fato de um aluno ter que se esconder sobre quem é, ou não ser visto, pode afetar o seu rendimento e também a sua saúde mental? Sim, o conceito de estresse de minoria foi desenvolvido por um estudioso chamado Meyer, né? Ele explica algo muito simples, mas muito poderoso. Não é preciso haver insulto direto para haver sofrimento. Quando um estudante ou uma pessoa pertencente a uma minoria, não é, sente que precisa esconder quem é, vigiar a forma como fala, como se veste, ou quando não vê ninguém como ele ou como ela nos corredores ou em cargos de poder, não é? O corpo entra no estado de alerta constante. Isso consome muitas vezes os recursos cognitivos e emocionais da pessoa que está a sofrer, né, que está a passar por essa situação. E isso vai afetar muitas vezes a própria concentração, a memória, o rendimento acadêmico, o rendimento profissional e até vai desenvolver que algumas situações, por exemplo, como o aumento de risco de ansiedade, de depressão, até mesmo do próprio burnout. E a universidade pode ser intelectualmente exigente, mas nunca devia ser psicologicamente hostil, né? Então, quando nós pensamos estresse de minoria, nós pensamos justamente nessa teoria que explica esse contexto de sofrimento causado na população que sofre, né? Que são as minorias que não necessariamente pode ser a população LGBTQIA+, mas podemos pensar em minorias étnicas, minorias de estatutos socioeconômicos, né? Então, existe o estresse de minoria, ele não está só concentrado numa minoria só, mas em todo o espectro de minorias. Imagino que o Elo tem se tornado muito importante para esses alunos, especialmente com aquele estresse extra que eu falei de sair de casa, ambiente novo, e muitos também têm algumas camadas extras, certo? Por exemplo, além de fazer parte da população LGBTQIA+, muitos aqui em Portugal também são imigrantes, então é um outro estresse que tem que lidar. Então, são muitas camadas de vulnerabilização nesse momento, que pode afetar de formas inexplicáveis a saúde mental. Sim. É. Uma outra questão. Muitas vezes, quem faz parte de grupos minoritários acaba tendo ali um segundo trabalho, além de lidar com todas essas questões que nós estamos a falar, de estresses, que, além de tudo isso, ainda traz consigo ali uma responsabilidade de ter que educar as pessoas sobre questões LGBTQIA+. Isso acontece com vocês na universidade? Como é que é esse papel? Acaba sendo exaustivo esse papel de também educador? Eu vou falar da minha experiência, tá bem? Para mim, enquanto Antônio, mas também enquanto psicólogo, mas também enquanto investigador, né? E também formador. Para mim, sim, penso que muitas pessoas LGBT
acabam por acumular funções, além de estudar ou investigar, como é o meu caso, sentem-se muitas vezes responsáveis por explicar, por traduzir, educar, corrigir. No fundo, há aqui essa questão de cidadania, porque também eu acho que isso é uma prática de cidadania também, de muitas vezes ajudar o outro a perceber de uma forma diferente e também criar aqui uma situação de sensibilização ou até mesmo de formação, né, sobre essas questões. Também eu acho que nós acreditamos que a informação, ela combate o preconceito, né? Mas isso tem um custo psicológico real, né? Eu acredito que o ativismo constante pode muitas vezes gerar alguma exaustão, frustração e até culpa quando nós não conseguimos estar sempre disponíveis, né? Por isso é fundamental que o ativismo seja coletivo, partilhado e muitas vezes reconhecido institucionalmente. Então, cuidar da saúde mental também é um ato político e a saúde mental é um tema da saúde pública. E a saúde pública ela é política. Então, quando nós temos aqui, imagina só o Antônio, é muito mais difícil. Por isso que temos essa ideia, né, essa necessidade de ter um coletivo, porque nós unindo as nossas forças, essa exaustão, esse cansaço, não é? De uma coisa que deveria ser tão simples, né? Já deveríamos ter avançado, né? Se torna muito mais simples quando dividimos essa tarefa, né? Enquanto grupo, enquanto coletivo, tá bem? E é diretamente ligado com a nossa participação na democracia, certo? Para questões de definir políticas públicas, políticas que se preocupem com a minoria, é mais um motivo para nós, enquanto jovens, participarmos da democracia ativamente para buscar esses direitos. Eh, e falando um pouco sobre política também, a universidade é um dos setores que tem sido mais atacados, com essa onda de conservadorismo que temos visto nos últimos anos. Muitos tratam a universidade como berço para, entre aspas, ideologia de gênero, cultura woke. Como investigador, como você responde a isso? Como vocês explicam que a inclusão diversidade não é uma modinha política, mas é sim uma questão de direitos humanos e saúde pública, como temos falado. Como investigador, eu respondo com evidência. A inclusão ela não é ideologia, ela é ciência, ela é saúde pública e é direitos humanos. Então, décadas de investigação mostram que ambientes mais inclusivos reduzem o sofrimento psicológico, né? Reduz também aqui o abandono, a evasão escolar e também o próprio risco de suicídio, que nós sabemos, não é, que cada vez mais tem aumentado, né? E também é uma questão de saúde pública. Não estamos a falar de opiniões pessoais, né, opiniões políticas, não é? Mas de dados consistentes, né? A universidade sempre foi um espaço de produção de conhecimento crítico e eu acredito que questionar a desigualdade não é radicalismo, é cumprir a sua função social. Sim. E criar o grupo, o Elo, foi um ato de organização cívica, do ponto de vista que vocês não esperaram a reitoria ir lá e criar um órgão específico para dar apoio, vocês mesmos se organizaram. Acha que de algum ponto falta essa iniciativa nos jovens hoje em dia? Sim, Yara, eu acho que sim. E isso não é aqui uma crítica moral, tá bem longe disso, mas é um diagnóstico social, tá bem? Eu acredito que nós vivemos muito à espera que as instituições mudem sozinhas, mas a história, né, mostra muitas vezes para nós que quase nenhuma mudança relevante aconteceu sem organização coletiva. Então, o Elo é um exemplo de cidadania ativa, onde nós, enquanto estudantes, que se juntam, né, identificam aqui um problema e propõem soluções. Eu acho que isso não só substitui a responsabilidade institucional, mas incomoda, né, obriga a instituição a mover-se. E eu acho que é justamente esse o objetivo, né? Enquanto não há incômodo, enquanto não há não há essa necessidade de mudança, não há necessidade de, de mobilidade, ou seja, a mobilidade acontece diante de um incômodo, né? Então, eu acho que acredito que é justamente por aí. Sim. Aproveitando aqui para perguntar, desse incômodo gerado desde a criação do Elo, tem alguma coisa que vocês já conseguiram por parte da universidade ou dos departamentos que foi resultado da luta do Elo?
O Elo ainda está a nascer e a desenvolver as suas atividades e, assim, de modo mais concreto, talvez o que eu consigo te dizer é que nós temos trabalhado como formiguinhas, não é? E o que nós já temos conseguido de modo concreto é já executar algumas atividades de formação em alguns, em alguns, por exemplo, alguns núcleos dentro da própria universidade. Nós também já temos participado muitas vezes como convidados da Comissão de Igualdade na construção do plano de intervenção da própria comissão, não é? Temos aqui um calendário, né, de execução para esse ano com propostas bastante ambiciosas a nível de provocar essa mudança e construir essa ação mais concreta e também no sentido de provocar aqui, né, a necessidade de muitas vezes de uma formação técnica dos funcionários da própria universidade e na mobilização, né, porque nós aqui na universidade temos aqui um gabinete, né, de saúde mental para os estudantes, né, uh, essa, essa necessidade de qualificar ainda mais, né, os profissionais que trabalham na saúde mental em contexto para pessoas LGBTQIA+. Temos aqui um plano bastante ambicioso e que com certeza nas pequenas coisas vamos desenvolver aqui grandes mudanças. Sem dúvidas que vai gerar um impacto muito maior até do que vocês conseguem assim saber ou mensurar, porque sei que para muitas pessoas que vão entrando na universidade isso é importante e mesmo que eles não expressem, eles sentem esse acolhimento extra, sabem que estão ali no ambiente mais protegido. E já que você me falou que tem um plano ambicioso para esse ano, olha, se o Antônio tivesse uma varinha mágica para implementar uma medida concreta hoje na universidade, que pudesse mudar a vida dos estudantes, da população LGBTQIA+, qual seria? Hoje, eu penso que em muitas universidades, a inclusão depende da boa vontade das pessoas, de pessoas muito específicas, né? E isso cria muita insegurança. Então, se eu tivesse uma varinha mágica para implementar aqui uma única medida amanhã na universidade, a minha prioridade seria a criação de uma política institucional clara, talvez transversal e vinculativa de inclusão de pessoas LGBT. E sublinho aqui essas três palavras, porque elas não são retóricas, tá bem? Elas são técnicas. Quando a gente pensa clara, né? Porque a ambiguidade institucional é muitas vezes em si mesma, Yara, uma fonte de estresse psicológico, né? Então, quando os estudantes não sabem se serão respeitados, a quem recorrer ou como agir, né, perante uma situação de discriminação, o resultado muitas vezes é insegurança crônica, é uma vigilância constante, é um desgaste emocional. Quando a gente pensa na palavra transversal, porque a inclusão ela não pode ficar confinada em um gabinete simbólico ou muitas vezes a um projeto isolado, né? Ela tem de atravessar todos os níveis da universidade, nos serviços acadêmicos, na ação social, nas residências, nas plataformas digitais, no próprio ensino e na investigação, porque caso contrário a gente vai criando aqui um sistema desigual, onde o acesso aos direitos, né, depende da pessoa que está do outro lado do balcão, né, do gabinete. E vinculativa porque os direitos, eles não são obrigatórios. Os direitos que não são obrigatórios, eles não protegem, né? Então, uma política que depende de boa vontade individual, ela falha precisamente quando é mais necessário. E quando nós falamos de saúde mental, de direitos humanos, as recomendações não chegam. Então, essa política teria que incluir, de uma forma mais estrutural, uma formação obrigatória para os docentes, para os técnicos. A evidência científica é clara, né? Grande parte das microagressões e das violências institucionais, elas não resultam da má intenção, mas de desconhecimento. Então, a formação reduz erros repetidos, a invalidação identitária e retira dos estudantes LGBT o peso constante de terem de educar o sistema enquanto tentam estudar, não é? Então, um segundo eixo fundamental que eu gostaria de reforçar seria talvez o reconhecimento do nome social em todos os sistemas institucionais, e eu acredito que isso tem sido um avanço aqui na realidade em Portugal, não é? Mas isso não é só uma questão administrativa, é uma questão também de saúde psicológica, né?
E a literatura vai mostrar que o reconhecimento do nome está associado a menores níveis de ansiedade, de depressão, de ideação suicida e a própria evasão escolar, né? Então, errar sistematicamente o nome de alguém não é neutro, né? É uma forma contínua dessa agressão simbólica. E por fim, talvez seria que essencial garantir um serviço permanente de apoio psicológico especializado com profissionais formados em diversidade sexual e de gênero, porque não basta dizer aos estudantes que procuram ajuda se a ajuda não estiver preparado para os receber, né? Então eu faço questão de dizer isso. Isso não é e não pode ser só um projeto piloto. Os direitos não são experiências temporárias, né? Então, as políticas de inclusão, elas têm que ser estruturais, têm que ser duradouras, né? Tem que ser capaz de sobreviver às mudanças de reitoria, porque o sofrimento psicológico não é sazonal e muito menos ideológico, tá bem? Então, de ponto de vista científico, estamos a falar aqui de prevenção de saúde mental. E do ponto de vista político, podemos dizer que estamos falando de direitos humanos, né? E do ponto de vista universitário, acadêmico, estamos aqui falando de criar condições reais para que todos os estudantes possam aprender, investigar e existir sem gastar energia para sobreviver num sistema que os invisibiliza, tá bem? Excelente, Antônia, obrigada. E para terminar, queria saber o que é que você diria para algum estudante que esteja nos ouvindo, que se sente sozinho na universidade e tem medo de procurar ajuda. Por que é que vale a pena se aproximar de grupos como o Elo? Então, para quem está nos ouvindo agora e se sente sozinho na sua universidade, eu queria dizer algo muito claro. O problema não é você, tá bem? O isolamento que você sente muitas vezes não nasce de uma fragilidade individual, mas de estruturas institucionais que ainda não acompanham a diversidade real das pessoas que as ocupam. Então, quando não há representação, quando não há aqui políticas claras, né, quando o silêncio é a norma, o sofrimento deixa de ser individual e passa a ser estrutural. Então, aproximar-se de grupos como o Elo, por exemplo, não é um sinal de fraqueza. Eu acredito que é um ato de cuidado consigo mesmo ou consigo mesma e de coragem política, tá bem? É reconhecer que ninguém deveria atravessar a vida acadêmica sozinha ou sozinho, porque muito menos carregando o peso de ter que se explicar toda hora, todo momento, e se esconder ou se defender o tempo todo. Porque quando nos organizamos de uma forma mais coletiva, o sofrimento deixa de ser vivido em silêncio, né? O peso vai se distribuindo e é algo fundamental vai acontecendo aqui, que é a possibilidade de mudança, né? Ela deixa de ser abstrata e ela passa a ser mais concreta, né? E gostaria de reforçar que cuidar de você, cuidar de si nesse contexto também é um ato de resistência. É isso. Antônio, muito obrigada, pela presença e pela generosidade em compartilhar não só o conhecimento acadêmico, mas também a sua própria vivência pessoal. Estamos chegando ao fim deste episódio, que foi, na verdade, uma aula para a gente. Hoje aprendemos que a inclusão não é apenas uma pauta política, é uma questão urgente de saúde mental e de direitos humanos, e falamos sobre o impacto invisível do estresse de minorias e a universidade como espaço de disputa. Acima de tudo, deixamos aqui a prova de que a mudança ela pode vir de baixo para cima, através de organizações coletivas, como é o caso do Elo. Para quem nos ouviu, fica a mensagem principal de hoje: ninguém precisa caminhar sozinho, e a democracia ela só existe de verdade quando todos têm espaço para ser quem são. Então, não se esqueçam de seguir o Youth Democrate no Facebook e no nosso site para acompanhar os próximos episódios e novidades do projeto. Você encontra todos os links aqui na descrição. Foi um prazer ter você conosco e até o próximo episódio do Youth Democrate Talks.